Bom, pessoal, boa tarde, feliz sábado a todos. Prazer, meu nome é Renan, como você já conhece. E hoje eu tô com duas convidadas aqui no nosso canal, que é a Amy, tudo bom? Tudo bom? E a Laís, tudo bom com você? Bom, eu queria perguntar com vocês, já que vocês estão aqui numa edição especial, participando do canal, uma pergunta assim, vocês passam por uma situação, por exemplo, vocês fez alguma coisa errada, mas sabia que era errado, mas fez para agradar alguma pessoa? Bom, eu nunca tive uma situação que eu me lembre, mas acho que isso é uma coisa que todo mundo em um momento da vida passa. Sim. Deve ser bem. E você, Laís? Também não. Não que eu me lembro. Eu acho que também. deve ser bem constrangedor, né? Tipo, alguém passar por isso, depois pensar, nossa, poderia ter feito diferente. Sim. E você, já passou por uma situação dessa? Bom, no meu caso foi um negócio assim, meio assim, que eu não quero muito lembrar, mas foi no caso assim, de cerveja, beber essas coisas, uma participação num recanto, formatura do pessoal, quando quiser fazer uma festinha. Eu sabia que era errado já, minha mãe não gostava de fazer isso, que eu bebia, mas mesmo assim, para agradar os outros meus amigos, preferi meus amigos que a minha mãe que sabia falar para mim, não faz aquilo, mas eu fui teimoso para agradar meus amigos, bebi, então é isso. E depois você se sentiu mal por isso, né? Sim, depois que eu pensei bem, depois de tudo, assim, que eu lembrei, para que eu fiz aquilo? Só para agradar os outros, depois de tudo que acabou agora que eu voltei para a igreja, batizei, os meus amigos praticamente sumiram, então era aquela amizade falsa, por um modo de dizer. Deixou meio que de lado os princípios. Exatamente, porque a amizade para eles era só quando eu bebi, depois que eu parei de beber, não servia mais a minha amizade. Agora entra na lição. O Caio e o Daniel vai passar para vocês, beleza? Até o próximo dia. Falou! Bom, o Renan acabou esquecendo, mas eu vou lembrar vocês. Deixem o like e se inscrevam no canal. E ative o sininho. Fala, meu nome é Daniel, meu nome é Caio e nós estamos apresentando aqui o Dolly Channel. Bom, a semana dessa semana ela veio apresentando sobre o rei Zedequias. Vamos falar um pouco do contexto histórico. Exatamente. Bom, essa história ela se passa mais ou menos no ano 605 da época de Daniel. Quando Daniel era criancinha, ele foi levado pelo rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Sim. Isso foi o último rei antes que Nabucodonosor viesse e arrasasse com Israel completamente. E antes de Nabucodonosor vir, como a gente já andou estudando as outras lições da semana passada, aconteceram muitas coisas. Por exemplo, o profeta Jeremias, enviado por Deus, pregou anos e anos que Babilônia viria e Israel sofria uma punição. Exatamente. Mas ninguém deu ouvidos, tanto a população quanto o próprio rei. Os reis que passaram, na verdade, né? E agora que a gente está estudando sobre Zedequias, que foi o último, aconteceu muita coisa. Ele era um rei novo, 21 anos, ele começou a reinar. Exatamente. Um rapaz... Fala, vocês estão correndo, bicho. Anda mais normal. Qualquer coisa vocês dão um balão ali. Não, mas o problema sou eu que tô andando de costas. Ah, tá. Um rapaz apenas. Então imagine, você com 21 anos virar um rei. Um peso grande. Mas, por exemplo, Josias começou a reinar, virou rei com 8. Exatamente. Mas, Então, quando buscou a Deus, conseguiu se saiu muito bem no papel. aí, na verdade, a idade não importa Não importava muito. tanto. Desde que você tenha uma comunhão e um relacionamento profundo com Deus, você vai longe. Na lição é dito que Zedequias não queria o mal, mas ele também não estava tentando fazer o certo. Ele tava mais por mesmo. ele tinha vergonha de fazer o que era certo. Tanto a gente mesmo, às vezes pode sentir vergonha de fazer o que é certo perante Deus, mas ser zombado. devemos fazer. Exatamente. Jeremias avisou muito ele. Por exemplo, depois que Jeremias foi preso, ele ainda chamou Jeremias e falou: Jeremias, o nosso Deus tem alguma coisa para nos dizer? Mas o mais legal disso é que Jeremias, ele chegou a conversar assim com o rei e ainda o aconselhou que estava sendo iluminado com a sabedoria de Deus. Deus mandou Jeremias ir falar com o rei sobre tudo que iria acontecer. E tanto que nas primeiras vezes, Jeremias fez o que? Ele chorou a Zedequias, falando: por favor, não faça isso, não se rebele contra o rei Nabucodonosor. Se você fizer isso, todos iremos sofrer. A cidade perderá pessoas, mães, crianças, idosos, não importa. Grávidas, moças. Jeremias chorou, um profeta enviado por Deus, chorou ao rei. O rei se tocou, claro, mas ele se sentiu tocado com a mensagem, mas quando chegou para falar com os outros líderes, ele acabou sendo influenciado. Exatamente. Por quê?
porque tem aquela questão dos falsos profetas e os líderes que não tinham uma comunhão direta com Deus. Então, ao ele consultar os outros que não estavam tendo a palavra de Deus exatamente, eles falam assim: não, rei, que isso? Você vai se render. Esse cara tá pregando contra a gente. Esse cara tá pregando contra a gente, povo é de esse Deus. mesmo. Exatamente. Ele tava incentivando ao rei. Nós somos o povo de Deus, Deus vai estar conosco. Não importa se é o maior império do mundo, vamos atacar. Então, basicamente, ele tenta fazer uma investida. Só que Jeremias ele já tinha falado antes. Ou você se rende e você vai viver com prosperidade, paz e segurança durante 70 anos, longos anos, inclusive. Vai ser apenas um remédio, a reeducação para vocês lá. Vocês ainda vão, podemos dizer, ainda terão frutos lá, ainda prosperarão. Exatamente. Ou você pode tentar reunir todo o seu exército, que sobrou dele pelo menos, e tentar fazer uma investida contra o maior império do mundo e o homem mais poderoso. Nabucodonosor, e sentir a fúria e todo o poder que ele tinha na época. Nisso, ele tinha dado duas opções. Só que... quando os falsos profetas ouviram isso, eles falaram: não é possível, esse cara tá pregando contra a gente. Jeremias foi contra vários outros profetas. E os profetas chegaram, os líderes, os príncipes, chegaram no rei e falaram: não, esse cara tá pregando contra a gente. E o rei acabou sendo manipulado, digamos assim, influenciado. Sim, a pressão do grupo, a força do grupo, de você ter medo de ser o careta ou ser zoado, ou ser até mesmo linchado, dependendo da situação. E por causa disso, Jeremias acabou sendo preso. Mesmo sendo um profeta iluminado de Deus, ele acabou sendo preso. E durante a sua prisão, passaram-se algum tempo, e o próprio rei Zedequias fez o que, Daniel, você lembra? O próprio rei Zedequias, ele ainda foi e consultou Deus em particular, com medo da punição do próprio Nabucodonosor. Ele chegou a Jeremias e falou: o seu Deus tem alguma coisa para mim? E Jeremias falou: caso eu conte, você não irá me matar, caso a mensagem seja ruim? E Zedequias falou: não, pode falar. Basicamente, a seguinte mensagem que Jeremias tinha para o rei era o seguinte: você verá as suas últimas visões do seu tempo de vida, será ver sua mulher e seus filhos serem mortos na sua frente e você terá os olhos arrancados. Você irá para a Babilônia, mas jamais irá ver ela. E foi exatamente o que aconteceu, não foi? É, como dito e feito. Depois de 30 meses cercando Jerusalém, finalmente Nabucodonosor chegou, destruiu as muralhas, invadiu, matou muitas pessoas, independente da idade, sexo, ele matou muitos. E levou outras. Levou outras. Em que esse seria o caso de Daniel, ele foi levado cativo. E aí as últimas profecias de Jeremias se concretizaram. E assim, as últimas profecias a respeito de Zedequias se concretizaram. Zedequias viu sua família ser morta, a cidade ser destruída, teve os seus olhos furados, foi levado para a Babilônia, mas jamais viu ela. E lá ele foi morto. Exatamente. E assim termina a triste história de Zedequias. E essa foi a lição dessa semana. Nós ainda iremos dar continuidade a ela, assim como a lição vem dizendo sobre a história do povo de Israel. E essa foi a lição que nós tivemos essa semana. E como a gente pode trazer essa lição para os dias de hoje? Nós não podemos apenas depender de Deus sem ter um relacionamento com Ele. A gente deve buscar cada dia mais e mais Ele, para que quando a gente for tomar decisões como essas, com pressão de grupo em cima, a gente saiba o que fazer, saiba o que é certo, e Deus esteja ali orientando para a gente tomar a decisão certa, para que a gente não se arrependa depois. Sim, como a Emily falou, nos momentos bons e nos momentos difíceis você tem que sempre buscar Deus. Não só nos momentos bons tem que buscar Ele, nos dois momentos tem que buscar Ele, no momento ruim e no momento bom. Por quê? Porque você tem uma aproximação dele cada vez mais. Aí, com isso você vai conseguir ouvir a voz dele cada vez mais, a orientação que ele for passar para você no seu caminho. Bom, esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tchau!